Estamos ao vivo, Momento Tecnologias da Educação. Hoje é só eu e o mestre dos magos, né? Professor Viegas e mestre. Mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. Hoje nós vamos falar aí, todos têm convidado, né? Então nós vamos falar sobre como podem ser feitas as avaliações, né? Agora no final do ano, né? Essa questão das aulas remotas aí, como a gente está fazendo e de repente quem quiser comentar aí, né? O que está fazendo, como está fazendo, como pode ser feito, né? Na verdade ninguém sabe, né, Sérgio? Não. Tá tudo muito indefinido, nada é como é normalmente, né? Então, a gente é tudo uma indefinição, a gente não tem ideia do que pode ser feito, o que vai ser aceito, né? Também tem isso, né? Eu estou recebendo, não sei se está acontecendo contigo, mas eu estou recebendo quantidade de alunos que estão aparecendo agora, né, pedindo para entregar atividades, né? E é claro que a gente tem que dar essa chance, né? Né, tu tem que sempre dizer que pode, né? Então eu estou dando uma série de oportunidades. Agora, eu só acho estranho por que está tudo aparecendo agora, né? A questão, não tinha internet. Tu até pode entender que um aluno ou outro, né, não tinha, né? Não tinha internet, resolveu seu problema agora, ou não tinha celular. Mas por que acontecendo tantos casos? Tu não acha que isso é um pouco talvez, de má fé? De alguns se aproveitaram, eu vou deixar aí lá no final, eu resolvo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu tenho uma opinião meio avessa a essa avaliação, né? Principalmente porque existem alguns critérios que a gente precisa pensar na hora da avaliação, né? Primeiro, a gente não enxerga o aluno, né? Que é uma coisa que é um diferencial com relação ao ensino presencial, né? Então, a educação remota está ensinando muita coisa para a gente também agora, e também ensinando para os alunos, né? Agora, se eles estão fazendo, né, e aí estão sendo avaliados, eu fico na dúvida, né, com relação à avaliação, né? Primeiro, não tem como tu ver se foram eles mesmos que fizeram, né? Eles podem ter colocado a atividade lá, né? Mas saber se realmente foram eles que fizeram é complicado. Mas isso acontece também no presencial, né, Sérgio? Eu faço muito trabalho em grupo, né? Porque Marinês aí, boa noite, acho que é tua colega lá, né? Boa noite, Marinês. E aí, Marinês, como é que tá, guria? Mas aí o que eu tô te falando, né, Sérgio? Eu não sei, porque no presencial eu faço muitos trabalhos em grupo, porque as turmas são muito grandes também, né? Tu tem que fazer, né? Não sei como é que tu faz, mas eu faço muito trabalho em grupo, porque senão tu morre louco, pô, regendo trabalho e não dá conta, né? E nesses casos aí, tu sabe que um faz, de repente, o outro só vai o nome dele ali, né? Tu sabe que existe aquele coleguismo que acontece desde a nossa época de estudante, né? Não sabia. Então, isso aí não tem como controlar, né? Então, tu também, não, na verdade, não sabe, né, se todo mundo realmente está aprendendo, né? Mas eu acho que aí também é muito uma questão do aluno, né? Do interesse dele, né? De aprender, principalmente quem é do terceiro ano, né? Quem é do terceiro ano, se ele de fato está preocupado com o Enem, com o vestibular, né? Não sei como é que vai ficar esse ano, mas vai, né? Uma hora ou outra vai acabar se normalizando, né? Ele tem que estar preocupado com isso, né? Mas eu digo assim, ó, se tu conhece o aluno, o de segundo, de terceiro ano, aqueles que vieram das tuas mãos no primeiro ano, é fácil, né? Porque tu te lembra dele, esse camarada aí estudava um monte. Então, as atividades que ele está fazendo, ele realmente está fazendo porque o cara quer aprender.
mas aqueles alunos que não faziam nada e agora estão fazendo, né? A gente fica na dúvida, né? Se realmente foram eles que fizeram ou não. Agora, tu imagina o primeiro ano que tu não conhece o primeiro ninguém, ano, né? É complicado. Primeiro ano do ensino médio. Ô Viegas, tu tem que olhar para o olho dele para saber se o cara entendeu aquilo que tu disse, né? Sobre função afim ou função quadrática, ou sobre conjunto. E na maioria das vezes, né, Sérgio? Na maioria das vezes, tu olha para a cara dele e tu vê que a cara é de paisagem, né? Que a cara é de quem não tá entendendo, principalmente na nossa área, que é matemática, né? Que vem com uma falta de base enorme, né? Então, assim, é uma missão quase que impossível, né? Porque tem uns que eles não adiantam, eles não assimilam. Em compensação, tu tem outros alunos bons que querem adquirir conhecimento pro Enem, pro vestibular, e tu não pode ficar dando só o beabá, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? Tu tem que ir adiante porque tem alunos que precisam, que querem, né? E, então, é uma situação difícil. E aí, com as aulas remotas, piora, né? Então, o que eu estou fazendo lá no Classroom, né? Como é que eu estou fazendo as minhas atividades no Classroom? Eu pensei assim, Sérgio, como lá no Escola RS, né, que é onde a gente tem que colocar as notas, a gente tem lá a opção de recuperação por atividade, né? Porque tu não tem uma opção de recuperação lá no final, como se fazia antigamente, né? Tu tem uma opção que na verdade é o que se pede, né? Que tu dê oportunidade do cara fazer uma avaliação por conteúdo, né? Por atividade. Então eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui na turma 201, né? Tentar não mostrar aqui nome de ninguém, né? Mas aqui, ó, atividades, tá? Aí eu fiz assim, ó, eu fiz uma série, eu dividi por tópicos aqui, né, com uma letra para cada conteúdo, né, ó, matriz ali, ó, eu fiz um formulário ali. Então, o que acontece, ó, se tu olhar aqui, 12 alunos entregaram, né, mas não é só 12 alunos que tem nessa turma, né, a turma deve ter uns 30 alunos, mais ou menos, né. Por que não aparece os outros? Porque aqui eu vim aqui na edição e selecionei aqui em alunos só aqueles alunos que já tinham feito. Então está registrado aqui para eles. E desmarquei aqueles que ficaram muito atrasados, que não tinham feito. Tá? Uhum. E aí eu criei aqui uma atividade de recuperação da atividade 13, uma atividade semelhante à que eu já tinha feito. E aqui eu marquei, no editar aqui, eu marquei só os alunos, ó, tem 19 alunos aqui, né? Só os alunos que ainda não tinham feito essa atividade dentro do prazo ou que ficaram com nota inferior a 6, que é a média, né? Certo. Então, na verdade, aqui eu estou dando uma oportunidade para eles, né? Como a gente é obrigado mesmo a fazer uma recuperação, né? Eu já estou dando uma oportunidade para eles na recuperação por atividade. Então, a atividade 17 aqui tem uma recuperação da atividade 17. Eu chamei aqui 17B, né? Então, assim, para o aluno que já fez, aparece essa aqui. Não aparece essa outra aqui, porque o nome dele não está marcado ali. Para o aluno que não fez ainda, já não aparece mais essa outra aqui. Só aparece a recuperação. Entendeu? Não, aí não dá confusão, né? Porque ele, de repente ele vai dizer, mas tem duas ali igual. Não. Para o que já fez, aparece essa. Para o que não fez ainda, aparece essa outra aqui, ó. Aqui é uma atividade no formulário, né? Uhum. E aí eu fiz lá, tu lembra que lá no início a gente não tinha o Classroom da Seduc, né? Aí o que eu tinha? Eu tinha o Classroom que eu criei para minhas turmas com o Gmail comum. Aí depois fizeram aquele e-mail do CAR, né? E eu criei uma outra sala com o e-mail do CAR, que eu não sabia que a Seduc ia fazer, né? E aí a Seduc fez uma outra sala. Né? Então, na verdade, até chegarem o que eles estão agora, eles tiveram em 3 salas. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E nessa outra sala da Seduc que eu tinha, da Seduc do Educar que eu tinha, eu era compartilhado ainda com os outros professores. Né? Então tinha atividades que eles tinham feito lá. Né? Então o que eu fiz?
muito aluno não deu tempo dele chegar a fazer lá naquelas salas. E eu puxei todas aquelas atividades para cá, ó. Então eu coloquei aqui tudo na primeira etapa aqui, que era a trigonometria, ó, recuperação da atividade 1, recuperação da atividade 2, recuperação da atividade 3, deu uma trabalheira desgraçada, né? Mas ninguém vai poder dizer que eu não dei oportunidade, né? Tá aqui todas as atividades para aqueles que não tinham feito. Claro, eu tenho anotado isso num caderno, né? Então eu sei quem já tinha feito e quem não tinha feito. E se eu ficar na dúvida, ainda dá para mim entrar lá no Classroom antigo e olhar, né? Ah, miserável! E aí eu dei um prazo até 31 de dezembro para eles entregarem, né? Porque as aulas vão até dia 8, né, Sérgio? Não sei. Posso te fazer uma pergunta? Não. É o seguinte, cada escola tem uma supervisão e cada supervisão ela vai determinar que sejam feitas desta ou daquela maneira, né? Eu não sei quanto à escola de vocês, se eles deixaram livre assim a forma de vocês fazerem a recuperação. Aqui todo mundo resolveu em reunião fazer uma recuperação diferente, né? Não é dessa forma. Uma outra coisa que eu ia também te perguntar é que... Te perguntar não, já é mais um fato, né? Que é evidente. Depois eu vou comentar isso que a Marinês falou. Um fato que é evidente que, primeiro, eu usava, até comentei isso contigo em off, né? Eu usava o Classroom como laboratório para alguns alunos. A minha escola, nenhum professor usava, com exceção de uma professora que ela trabalhava no Instituto Federal, ela era de português, e ela já estava acostumada lá no Instituto a usar algo parecido e continuou usando na escola. Mas então era só eu e ela, eu como laboratório e ela usando com todos os alunos. Quer dizer que ela já tinha essa experiência, né? E eu um pouco de experiência e os outros professores nenhuma experiência antes da pandemia, é óbvio, né? Então eu pergunto o seguinte, e tu não? Tu já vem com isso há muito tempo, com bagagem suficiente para fazer esse tipo de recuperação que eu, sinceramente, não conseguiria fazer assim, olhando. Eu teria que estudar como fazer, ir lá, tirar, isolar aqueles alunos e usar eles só para recuperação. Eu acho que vários professores que estão olhando, eles não estão entendendo. Imagina eu que sei um pouco, né? Eu nunca tinha visto esse tipo de recuperação, entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que a maioria deve estar em dúvida. Eu nunca fiz isso que tu fez aí, Viegas. Por isso o meu medo, né? Difícil. Sérgio, mas olha que a professora aqui, a fofa, né, que ela se denomina aqui, ela usa que nem eu o formulário. Tu sabe que no início eu até variei bastante o tipo de atividade. Nós, na matemática, tem o GeoGebra, usei o GeoGebra online, né? Usei tirar foto, postar foto e tal. Usei vários recursos, até jogo eu fiz. Você é maluco, é? Sabe o Word Wall, aquele que o professor Márcio ensinou, eu usei também, jogo com eles, eles até gostaram bastante, mas eu acabei as últimas atividades agora, nos últimos tempos, fazendo que nem a professora fofa aí. Eu comecei a usar bastante esse recurso do formulário, de importar notas, porque facilita muito, né, Sérgio? Agiliza bastante. Depois tu tem o formulário lá criado, Sérgio, para te criar uma recuperação é muito fácil. Tu altera alguns valores lá, faz o gabarito e importa ele, faz uma cópia. Tu pode fazer uma cópia lá dentro do formulário, né? E depois tu puxa ele para dentro do Classroom. Então, assim, o trabalho é mínimo depois. E depois que tá pronto, menos trabalho ainda, porque aí tu importa as notas. Mas tu falou ali da questão de ter a experiência. Na verdade, no Classroom eu não tinha toda essa experiência, né? Eu iniciei fazendo, que nem tu disse aí, uma oficina em 2019, né? Eu comecei com o professor Ulisses, lá meu colega, e com a professora Vera de inglês. Até, inclusive, na época, né, nós acho que a gente estava tendo uma visão do futuro aí, e a gente ofereceu para os outros professores que quisessem entrar.
né? E muitos não mostraram interesse na época, né? Porque acharam que nunca ia ser necessário isso, né? E eu nem condeno, né, Sérgio? Porque nunca ninguém ia imaginar essa situação que a gente viveu em 2020, né? Mas, por sorte, eu e o Ulisses e essa minha colega, a professora Vera de inglês, nós começamos a usar um ano antes. Então, o que aconteceu? O principal, eu acho assim, que o principal não é eu ter aprendido a fazer esse tipo de atividade. Para nós professores aí, até é mais fácil, né? A maioria dos professores aí fizeram letramento digital, hoje todo mundo usa, né, tranquilo, sem grandes problemas. O maior problema, a maior vantagem que eu acho que eu tive, foi que os meus alunos, que tu estava dizendo aí, do segundo, que eram do primeiro, passaram para o segundo, que eram do segundo, passaram para o terceiro, já estavam acostumados. Habituados, né? O que eu fiz? Quando eu estava fazendo as minhas atividades com eles nas aulas presenciais, eu já usava o sistema híbrido. Tá travando a minha imagem, eu não? Não, tá tranquilo. Eu já usava o sistema híbrido, na verdade. Por que eu fazia? Eu passava a matéria na aula e dava os exercícios para eles fazerem no Classroom. Ah, miserável. E os alunos que não tinham internet? Não sei. Bom, aí eu fazia em grupo, né? Te reúne com o colega que tem internet. Fazia junto. Ou eu disponibilizava a própria internet da escola lá, a gente tinha os netbooks lá, fazia atividade lá na aula, mas já no Classroom. Então, o que acontece? Esses alunos aí, eles tiveram uma oficina de praticamente um ano antes, né? Com os alunos do primeiro ano, eu ainda consegui fazer um pouco, porque naquele mês de março, a gente iniciou em quanto de fevereiro, Sérgio? 18, né? Não sei não. 18, 20 de fevereiro, deu um mês mais ou menos, até lá o dia 19 de março, né? Então, nesse período aí, eu ensinei também os alunos do primeiro ano a usar o Classroom, né? Porque eu já tinha coletado os e-mails deles, e-mails comuns. Pouco tempo, né? Pouco tempo, eles não tiveram a prática, né? Tá, mas tu conheceu eles e tem turmas que eu nunca vi, nenhum aluno. Eu não consegui entrar nessas turmas, né? A Marinesa, ela tá comentando aqui, né, que ela nunca entrou na turma dela de química ali, né, no curso normal, ela não conheceu nenhuma das gurias. E mais ainda, né, o ano que vem, vamos supor que tenha vacina agora em janeiro, fevereiro, todo mundo seja vacinado e comecem as aulas. Ela vai continuar não conhecendo essas gurias, sabe por quê? Porque o curso normal desse pessoal da física, ele só tem um ano de química, um ano de física, um ano de biologia só, que é o primeiro ano. Os outros tudo são didática, né? E só matemática. Matemática tem, mas física, química e biologia, elas não vão ter. Então é isso aí que é a preocupação também das professoras, né? Interessante isso, né? Sabe que eu consegui, até teve aquele colega que nós entrevistamos aqui também no nosso quadro aí, o Edson, de contabilidade, ele falou um dia assim que, ele conseguiu evoluir muito mais nesse sistema de aulas remotas, ele conseguiu evoluir muito mais no conteúdo do que presencialmente. E eu posso te dizer que eu também consegui, assim, avançar bastante, assim, com os alunos que estavam acompanhando, né? Eu fui bem mais adiante, né? Então, assim, eu penso, no ano que vem, o pessoal comenta muito, os especialistas, né? Tinha um colega meu que dizia que eram os especialistas de gabinete, né? Que só tá lá tomando decisões, mas nunca entrou numa sala de aula, né? Fez mestrado, doutorado, tudo, mas ele não tem aquela prática de sala de aula. E são eles que definem, né, Sérgio? São eles que definem como tem que ser, né? Filósofos de bar. E aí eu vejo eles dizendo assim, Sérgio, o ano que vem vai ter que se retomar tudo isso com os alunos que não viram. Tá, mas, por exemplo, eu tenho turmas que teve quase 100% de participação. E aí eu vou ter que ficar dando o mesmo conteúdo para ele ano que vem? Parada chata. De novo, quando poderia estar dando, sei lá, o conteúdo do terceiro ano, né? Então, assim, eu acho que cada caso vai ser um caso. E é isso que vai tornar a coisa mais complicada ainda, né? Porque
Tu vai ter alunos que já vai ter visto todo o conteúdo e tu vai ter 1 ou 2 lá que não viram nada. Talvez tu vai ter que fazer um trabalho personalizado só para esse aluno aí, né? Então, não vai ser tarefa fácil. Eu acho que o ano que vem vai ser mais atípico ainda em questão de ensino do que esse ano. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Vai ter o aluno que já viu o conteúdo, né, anterior, do ano anterior, e que fez todas as atividades, e tu vai ter o aluno que não teve nada. E aí? Não sei. Agora tu comentou uma coisa que eu já tinha verificado, né, que é o fato de que os alunos não nós, né, a gente tem facilidade de dar o conteúdo, né, porque a impressão que dá é que eles estão assistindo, que eles estão entendendo, e aí praticamente o conteúdo rola com uma certa facilidade. Não é como presencialmente, que tu está ali dentro da sala de aula, aí tu está dando conteúdo, daqui a pouco o aluno levanta a mão, professor, eu não entendi muito bem, dá para o senhor explicar novamente? Aí tu tenta de uma outra forma explicar aquela mesma coisa para ver se ele consegue entender. Eu, pelo menos, faço assim. A aula não flui. Ela, na verdade, tu está tentando fazer com que ele aprenda. Já a aula no Meet, a aula que a gente enxerga virtualmente, ela vai que é um doce. Por quê? Porque não tem um aluno ali, né, te perguntando, te fazendo questionamentos. Ela vai, por isso que eu consegui dar praticamente todo o conteúdo do ano, né, em menos de 7 meses, porque contando com aqueles 2, 3 primeiros meses lá que a gente trabalhou com os blogs ali, mandando atividade e tal, eu consegui dar todo o conteúdo, mas a minha pergunta que fica, e eu como professor, como educador, nem matemático, eu sou mais pro lado da educação. Não sabia. Tem essa dificuldade no presencial também, né, Sérgio? Porque tu falou ali da questão de perguntar, né? Mas isso hoje em dia tá cada vez mais raro, né? Às vezes tu pergunta assim, entenderam? Não. Aí tu pergunta de novo, estão entendendo? Sim. E ficam todos te olhando com as cabeças assim, ó. Aí tu passa um exercício. Vai dizer que não é assim. Olha, analisa comigo. Aí tu passa o exercício. Aí tu fica esperando. Fizeram? Eu não consegui fazer isso. Então, quer dizer assim, às vezes eles dizem que entenderam só para te não perguntar mais, né? Para te não perguntar mais que você entender ou não. E aí tu vai passar um exercício e eles não sabem fazer. Né, sinal que não entenderam, né? E cada vez está mais difícil de um aluno ser daqueles alunos assim que ficam instigando e perguntando, né? Apesar de que comigo tem acontecido também nas aulas no Meet de alguns alunos que participam mais fazerem questões, né, pelo Meet, ali, até pelo chat. Tem uns que às vezes se animam a falar, né? E falo ali e pergunto também, né? Agora, o que alguns alunos têm me relatado, Sérgio, é que eles têm conseguido entender bem pelos meus vídeos, né? Por quê? Porque eles já estavam acostumados. Eu não coloco o vídeo de outro professor, né, para eles. Não porque eu me acho que só a minha aula que é boa, não. É porque eles já estão acostumados com a maneira que eu uso a terminologia, né? A maneira de eu explicar. E às vezes tu colocar o de um outro professor, às vezes é bom, porque ele tem uma outra visão, mas na maioria das vezes eu acho que é ruim, porque acaba confundindo, né? Então eles já estão, principalmente os alunos do segundo e do terceiro ano, eles já estão acostumados que, por exemplo, a minha aula, eu dou aula diferente de ti, né? Que tu usa mais o quadro, né? E eu dou aula com o data show, com os exercícios passo a passo ali no data show, com os slides. O que são os meus vídeos? Os meus vídeos são justamente a mesma slide que eu passava na aula para eles, e eu fazendo a narração ali, explicando o exercício, a mesma coisa. Então, eles olham aquele vídeo ali, eles enxergam a aula que eles estavam acostumados na sala de aula, né? Com a vantagem que na sala de aula, tu sabe como é que é, né? Não tem silêncio,
né? Muitos não conseguem prestar atenção, fica aqueles alunos que sentam mais à frente e ficam lá ali tentando prestar atenção na aula, porque lá no fundo tá o maior barulheiro e o pessoal, tu consegue ficar quieto lá 5 minutos, mas daqui a pouco já tá todo conversando de novo. Essa interrupção no vídeo eles não têm. É verdade. Né? Não. Outra coisa, sabe como é que o meu filho diz que ele olha os meus vídeos? Como é que ele olha os meus vídeos? Ele bota na velocidade acelerada ali. Ele não tem paciência para ficar. Ele bota na velocidade acelerada ali e assiste o vídeo. Né? Se ficou com uma dúvida, volta de novo e assiste de novo. Né? A minha filha me então, disse... aquela pergunta, ou seja, só para complementar, aquela pergunta ali que tu me disse assim, tá, mas se ele quer perguntar de novo, no vídeo ele não precisa perguntar de novo, se ele ficou na dúvida, ele volta no vídeo e olha de novo. Claro que tu não tem aquele recurso de explicar de outra forma, né? Mas ele vai ver quantas vezes for necessário até ele conseguir entender, né? A minha filha diz que quando vê meus vídeos, e eu também, né? Porque eu tenho que assistir todos eles de novo para poder editar, né? Então, ela disse que eu me repito muito. Né? Então, eu digo 2 vezes a mesma coisa para fixar, né? Eu digo para ela que é para fixar, né? Mas na hora do vídeo, eu elimino aquela parte que um vídeo que tenha 1 hora, ele se torna meia hora. Ah, miserável! Porque eu consigo cortar as partes aonde eu me repito, né? Sim, porque no vídeo tu não precisa, né? Exatamente, e uma das coisas que é importante até para educador, né, no nosso caso, para quem faz Meet, quem edita Meet, ele consegue se observar na hora de trabalhar um conteúdo, né, para ver como é que tu estás, se tu fica muito... Por exemplo, eu ficava muito olhando para o quadro, né? Hoje eu já olho mais para frente, para eles, né? A câmera são eles, então eu mais olho para eles, então eu fico pensando, né? Como é que eu fazia isso em sala de aula? Né? Eu dava aula para o quadro e não dava aula para eles, né? Claro, a gente se policia durante as aulas presenciais, mas a gente já tem coisas que a gente não nota, né? A gente acha que... Mas eu tenho melhorado mais a minha prática com a edição das Meets. Entendeu? Ah, sim. Não, a questão de a gente fazer isso que nós estamos fazendo agora, né, Sérgio? Depois, quando tu assiste, né, tu vê, por que eu tenho tal costume de fazer tal coisa, ficar mexendo com as mãos, assim, né? Tu começa a perceber coisas de que quando tu tá na sala de aula, tu não te dá conta, né? Até porque ali tu fica mais atento, porque tu tem que estar cuidando do aluno lá para um não atirar a cadeira na cabeça do outro. E essas coisas tu vai corrigindo quando tu vai assistindo os teus vídeos, as tuas aulas, a maneira de tu falar, tu vai corrigindo, né? Por exemplo, eu já falei isso, eu tenho a mania de dizer né, e continuo dizendo bastante né, que é uma coisa do gaúcho, né? Mas a gente vai vendo que tem que diminuir aquele né? Tem que tentar... subtrair, embora que na edição tu corte, né? Mas às vezes não dá para cortar, porque é tão emendado que tu não consegue cortar. Então tem coisas que tu vai te dando conta e que tu vai tentar refletir isso para dentro da sala de aula. E eu vejo que, assim como tu comentou, que me ajuda bastante também essa questão, principalmente do tu editar o teu próprio vídeo, né? Porque aí tu é obrigado a assistir de novo, né? Mesmo que às vezes tu não esteja com o saco de ficar te olhando, né? Falando ali, tu tem que assistir de novo o vídeo várias vezes, né? Eu assisto na hora que estou editando e assisto também na hora que eu vou conferir, depois que está pronto, né? Eu acho, Sérgio, que... Não sei, o caminho eu acho que é esse, fazer... As recuperações por atividade lá no Classroom, que aí tu não corre o risco de ter uma reclamação depois que não deu oportunidade, e além disso, está previsto, eu acho que isso aí é geral, né? Está previsto uma avaliação final, né, dos 2 períodos lá, depois, para aqueles que mesmo assim não tenham conseguido atingir, né? Claro que isso, estou falando aqui ao vivo, né? Mas não sei se os meus alunos vão assistir, eu não fico dizendo muito, porque senão eles se acomodam e não fazem as atividades, né? Tem uma atividade lá no final, né? Que eu não acho justo também ser muito fácil, né? Tu vai ter que colocar uma atividade que contemple, né? Uma recuperação que contemple tudo que tu deu durante o ano aí no Classroom, né?
Eu acho que tem que ser assim, né? Para ser justo com aqueles que fizeram, né? Porque eu tenho alunos que estão fazendo direitinho, né? Estão entregando os materiais direitinho. Eu me preocupo sempre muito com a justiça, com esses alunos, principalmente, né? Ah, mas, bom, eu posso fazer o meu contraponto? Claro. Nós estamos aqui. Eu fico pensando em termos de justiça, eu sou o cara mais da justiça social, eu sou a própria justiça, né? Inclusive até o meu partido ele é ligado à parte da justiça, né? Eu acho que isso tudo que aconteceu não foi justo. Foi muito injusto isso tudo que está acontecendo com a educação neste ano. Então, se a gente for para esse lado, então eu poderia fazer algumas considerações, assim, né? Bom, a nossa escola optou, tá? E aí eu acho que essa tua tristeza ou rancor com relação, não sei se é essa palavra também, né? Com relação aos alunos que não fizeram absolutamente nada e estão retornando agora, eu acho que a maioria dos professores aqui da minha escola, aqui do Barão, também sentem isso. Mas eu também fico preocupado, né, com alguns alunos que não tiveram, não se adaptaram a essa forma de aprender, né? Não sei se eu estou errado, né, com relação a isso. Eu acho injusto tudo que está acontecendo. Né? Não, é tudo muito complicado, né, Sérgio? Tudo muito complicado. Aqui na nossa escola, onde não tinha um Viegas, assim, que o cara sabia como trabalhar com aquilo ali, os alunos já estavam acostumados, né? Tem alunos meus que nunca trabalharam desse jeito, né? Principalmente do EJA, e o EJA nós estamos com um problemão, assim, né? Bem grande com relação a isso, inclusive vamos ter reunião amanhã sobre isso. As pessoas criticam muitas vezes o ensino EAD e esse preconceito ele é antigo, né, Sérgio? Eu fiz lá em 1996, eu fiz um curso EAD por correspondência e era muito bom o curso. Era lá da Universidade Federal de Viçosa, né? Eles me mandavam as apostilas pelo correio, né? Com os exercícios, mandavam as avaliações, os trabalhos, tudo por correspondência, e eu retornava, né, da mesma forma. E era muito bom o curso, mas o preconceito sempre existiu, e eu acredito que exista até hoje, né? Principalmente porque nunca fez um curso EAD. E a gente percebe nos alunos... Menos, mas ainda tem bastante. A gente percebe nos alunos uma fuga, né? Principalmente porque, por exemplo, na nossa área matemática, tu sabe que essa nossa área é uma área que os alunos têm ao normal já tem uma certa resistência. Não, nada a ver, irmão. Aí eles dizem assim: eu não entendo esse conteúdo porque é pelo vídeo. Mas às vezes na aula eles também não entendem. Não. E o que a gente percebe é que aquele aluno que não entendia na aula presencial, né, é o mesmo aluno que também não entende na aula remota. Mas aí ele joga a culpa, né, por ser a aula remota. Não, eu não estou entendendo porque é aula remota. Mas se tu fosse dar essa aula presencial, provavelmente ele também não ia entender. É verdade. Né, porque ele tem um problema de base, né, de falta de conhecimento prévio que ele tinha para aprender as questões da matemática, geometria espacial, analítica, que a gente dá no ensino médio, né? Então eu acho que tem situações que está se usando também, né? Porque, por exemplo, agora, por que agora no final do ano está aparecendo tantos alunos procurando e entregando atividades? Ele não fez nada. Eu comprei o celular agora, eu contratei a internet agora, mas todos esses alunos que estão aparecendo, que não é um caso ou dois, é vários casos, pelo menos comigo, que está acontecendo isso, e eu conversei com outros colegas meus lá da escola, e eles relatam a mesma coisa, que estão percebendo isso. Então, assim, eu te pergunto também, tu não acha que
tem um pouco de... Tem casos que a gente realmente é social, que a gente tem que se sensibilizar, mas tem casos que usaram de má fé, porque já eram malandros na sala de aula, já usava malandragem de copiar do colega, bota o meu nome no trabalho, que está tudo resolvido, né? Passou o ensino médio todo assim na malandragem, entregando no último segundo do segundo tempo. Tu não acha que tem isso também? Não sei. Tem muito isso, e aqueles que eram malandros vão continuar malandros e vão fazer isso que tu está dizendo aí. Mas eu tenho exemplo forte de aluno muito bom, não vou dizer o nome dele aqui. O cara é excepcional como aluno, ele acho que ele é melhor do que eu em matemática. Só que ele não apareceu durante todo o ano e agora voltou. Não se adaptou, né? Muito bom. Ele não se adaptou a essa forma de aprender. Cara, não teve jeito. Ele é um ótimo de um aluno. Não vou dizer o nome dele, mas ele sabe que Sim. é o melhor aluno que eu tenho na escola. Mas, rapaz, o cara me voltou agora. Até me pediu, me consegue o e-mail do Educar. O cara fazia os cálculos tudo de cabeça, assim, ó. Ele aprendia com maior facilidade. Mas, claro, tem os malandros, aqueles que não fizeram o ano todo e agora para passar, né? E ainda mais, Viegas, eu vou te dizer, ó, existe a tal, não sei se na tua escola tem, a busca ativa. Então, direto, a secretária, a diretora, vice-diretora, coordenadora, supervisora, eles estão ligando para os alunos voltarem. Então, mas, Sérgio, tem o caso contrário também. Eu e o Elton, a gente conversa muito, o colega lá dos mosqueteiros, né, o professor Elton. Oi. A gente tem conversado muito sobre isso, que a gente percebeu que tinha aqueles alunos que não faziam nada na aula presencial, não entregavam os trabalhos, não iam à aula, eram daqueles que mais faltavam. Eu tenho uma aluna agora, que eu também não posso citar o nome, que a gente falou, mas assim, ela me surpreendeu positivamente. Ela é a primeira a entregar as atividades sempre, as atividades todas corretas. Ela está sempre preocupada com prazo, ela está sempre fazendo questionamentos, perguntas para mim, e na aula presencial ela não ia. Ela se adaptou super bem à aula remota. Então, para te ver assim, como é complicado, né? Que tem aqueles alunos que foram moldados, foram feitos para a aula EAD. E tem aqueles alunos, que nem esse que tu comentou, que ele foi feito para a aula presencial. Eu posso te dar um exemplo, né? Não é por ser meu filho, mas o meu filho sempre diz assim: pai, eu me adaptei super bem, para mim não precisava mais ir para a escola. Ele continuava assim, remoto, né? Então, isso aqui que eu acho que tinha que acontecer, Sérgio, não era ter um ensino híbrido. Eu acho que tinha que acontecer assim: o sujeito chegou no ensino médio e ele vai ter dois caminhos, né? Ou eu vou fazer aula EAD, ou eu vou fazer aula presencial. Você é maluco, é? Ter dois caminhos, assim como ter dois caminhos para os professores, porque tem professores que preferem ser professores de aula EAD e tem professores que preferem ser professores de aulas presenciais. Eu acho que não tem por que não existir isso, né? Eu posso estar falando uma coisa que muita gente vai dizer, nada a ver se tu está falando, mas eu acho que esse seria o futuro. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Um pequeno detalhe. E eu vou dizer para ti, ó, o recreio, tá? O que precisa, o que a escola tem, né? Poderia ser agora todo mundo ficar em casa e aprender e pronto, né? Através de videoaula, através de... Por que não? Dá para aprender, né? A gente sabe disso, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, né? Mas tem uma coisa que a gente não consegue fazer, é esse contato do ser humano, assim, ó, que a gente não pode ter agora, né? Contato, né? Por causa da Covid, por causa desse distanciamento social obrigatório, mas aquele momento ali, ó, que é o recreio da sala de aula, ele tinha que ser mais extenso para que as pessoas pudessem conversar entre si, trocar ideias ali, aquele momento é que a gente tinha que
valorizar, né? E isso falta realmente, né? Isso que tu falou é verdade. Talvez agora, o ensino híbrido, isso tu já falou outras vezes aí, talvez se possa dar mais tempo para fazer outras atividades, não ficar só sentado na aula assistindo o professor dando matéria lá, e se passar mais isso no ensino remoto, né? Nas aulas remotas. Mas para isso, todo mundo tem que ter internet, todo mundo tem que ter computador, né? Porque senão, igual vai ter exclusão de alunos, né? Como é que se resolve isso, né? Não sei. Então, se realmente a ideia é essa de ter o ensino híbrido, que dê espaço para outras atividades, os governos vão ter que se preocupar em dar esse acesso. Só que tem famílias que não tem nem o que comer também, né? Ter um celular, um computador também, não sei se adianta muito, né? Mas aí é que tá, essa liberdade vai depender da direção, né? Porque eu não acredito que a secretaria vai dizer, não, pode trabalhar assim que vai se trabalhar agora. Eu acredito que não, né? Eu acho que vai depender mais da direção da escola em liberar esse tipo essa forma de se fazer educação, né? Existe uma preocupação muito grande de cumprir horários, de entrar na hora, sair no último minuto para não perder nenhum minuto de aula, né? Isso é uma coisa que é difícil, né? E aí, principalmente para quem determina as leis, né? Que vai para as escolas, né? Que decide como pode ser ou não, né? Porque daqui a pouco eu sou diretor de uma escola, aí eu digo, não, o intervalo pode ser de 30 minutos e nesses 30 minutos aí vai funcionar uma rádio web e os alunos vão ficar lá numa programação, que daqui a pouco a coordenadoria diz para ele, não, mas não pode ser 30 minutos o intervalo, porque está perdendo o tempo de aula aí, né? Tem que ter a aula. Então, assim, eu acho que tem que partir de cima, isso aí não pode ser uma decisão só da direção, né? Será que não? É complicado. Eu acho que se continuar a mesma coisa, não valeu de nada esse ano, né? Se não houver uma mudança drástica na educação, né, em que a gente não se preocupe em ser uma empresa, né, onde eu chego de manhã lá, fica tocando aquela sirene, parece um presídio, né, ou uma fábrica, e depois todos têm que estar naquele horário exato ali. Tu viu que o Conselho Nacional de Educação já está falando das universidades federais, não, porque o ano que vem volta às aulas presenciais e só em caso de muita necessidade se utiliza os recursos das aulas à distância, né? Então tu vê que não adianta, eles mesmos acabam voltando para o velho sistema tradicional aí, que é o aluno sentado lá na sala de aula, né? Mas então, Viegas, nós vamos ter 2 trabalhos, então. A gente vai continuar com a educação remota através do Classroom, né, através dos registros, utilizando o Educar RS, e vamos continuar dando aula nos horários estipulados. É isso que vai acontecer? Exatamente. Na verdade, quando estava quando eu iniciei o Classroom ano passado, eu vinha já dando meus períodos dentro da sala de aula, né, normal, tinha que cumprir o horário igual aos outros, e já vinha fazendo o serviço extra, né, que era colocar material no Classroom para eles, né? Então eu já estava trabalhando a mais, né, na verdade, né, ou dentro daqueles períodos que a gente diz que como é que se fala, Sérgio? Os períodos que tu tem para elaborar a material, né? Estava usando, na verdade, aqueles períodos. Mas eu acho que vai se deixar livre, se não for imposto, que o turno vai ser de 3 horas e as outras 2 horas vai ser para fazer as aulas em casa, vai seguir tudo do mesmo jeito, porque tu vai pegar aquele professor que ele prefere a aula presencial ali, ele não quer estar colocando atividade lá e já não vai colocar mais nada no Classroom. E então eu acho assim, o que vai acabar acontecendo? Se não colocar como uma ordem de cima que vai ser assim, vai acabar acontecendo o que já vinha acontecendo antes. O Sandro, que gosta de usar, o Sérgio, que gosta de usar o Classroom, vai seguir colocando atividades lá no Classroom e vai seguir dando aula os 5 períodos lá no turno dele. E o professor que não gostava de usar, que não se adaptou,
vai seguir na aula presencial. Eu sei que pode ser um pensamento meio pessimista, mas eu acho que se deixa as coisas correrem livre, elas voltam tendem a voltar ao que era antes, que é o mais cômodo, né? Não sei, tomara que eu esteja errado. Quem comentava comigo era a nossa diretora, a sala de aula invertida, né? Tu poder fazer algo diferente, né? Não ficar se preocupando com o horário daquela forma obsessiva, né? Mas que os alunos estivessem dentro da escola, né? E procurassem aonde eles se sentem mais à vontade. O Classroom manteria as aulas obrigatórias, né? Sim. O Classroom manteria as atividades e a organização da escola como sempre foi, né? Por causa dos conteúdos, até para poder vencer e entender. Mas dentro da escola, o aluno poderia optar, né? Por fazer isso ou aquilo, né? Eu acho que as aulas no Meet, elas funcionariam se a gente tivesse certeza que todos os alunos tivessem condições de entrar. Então, por exemplo, na escola teria que ter uma estrutura, né? E inclusive eu já vi até o Felipe, aquele nosso colega que é diretor, que ele já pensou em fazer isso na escola, né? De disponibilizar um ambiente, né? Para esses alunos que não têm computador, que não têm internet, poderem assistir a aula por lá, né? Por dentro da escola mesmo, né? Porque assim, senão o Meet não funciona. Porque se não fizer chamada, quem é que vai entrar? Só aquele que tem muito interesse mesmo, né? Porque tu é obrigado a deixar gravado a aula, né? E muitas vezes a gente, que nem eu e tu, que nós editamos a aula do Meet ainda, que a aula editada fica melhor do que a aula ao vivo, porque na aula ao vivo tu comete erros, tu fala coisas às vezes que não tem muito a ver com o que tu tá explicando ali, comenta outras coisas, e na aula do Meet tu pode ser bem mais específico e mais direto, né? Então o aluno que não quer fazer nenhuma pergunta, que a grande maioria não tem interesse de fazer pergunta, ele assiste a aula editada, depois ele sabe que vai estar ali disponível para ele, né? Então a aula no Meet, por exemplo, é uma coisa que tem que ser melhor pensada, porque o que eu vejo assim é que ela não funcionou. Além do que, a Google disponibilizou todos esses recursos do Meet até o final de 2020, dezembro, né? Até 31 de 2020. A partir de 2021 é para se perder recursos. Quais recursos, por exemplo? Aquele recurso de enviar o arquivo para o G-Drive, que é uma grande vantagem, né, Sérgio? Que tu envia para o G-Drive, tu faz o download dele depois lá e edita como tu quiser, ou disponibiliza para quem não sabe editar, né? A grande maioria não edita, né? Pega o link e coloca direto para o aluno lá. Isso aí, pelo que eu andei lendo, né, era para ter se perdido até antes, mas como essa situação se perdurou, né, essa situação da Covid e as aulas remotas também, eles mantiveram, mas a tendência é que se retire esse recurso, né? Então, assim, todos esses recursos que hoje estão disponibilizando para a gente podem deixar de existir no Meet. Então, eu vejo que o Meet tem uma tendência forte a não vingar, né? Fiquei muito preocupada depois de ler o memorando enviado pela SEDUC. Penso que o ensino híbrido foi mal conduzido. O governo tem nos cobrado muita burocracia e não se preocupou em disponibilizar os recursos para os alunos mais vulneráveis. Agora, como conseguiremos recuperar os alunos que não fizeram nenhuma atividade? Qual será o sentido disso? Isso que isso é verdade. Aproveitando o que ela disse, né? A nossa escola já decidiu, né? Desde a semana passada, reunião com todos os cursos, tanto curso normal quanto o curso do ensino médio, ensino fundamental e também o EJA e os cursos técnicos. A gente vai fazer 2 avaliações com todos os de recuperação do primeiro semestre e do segundo semestre. Uma avaliação contendo todo o conteúdo do primeiro semestre e outra avaliação contendo o conteúdo de todo o semestre. Inclusive, eu já até já deixei pronto lá uma, entra dia
Uma já entrou dia 1º, vai até o dia 14 para entregar, e a outra eu mostro para eles dia 15, e aí eles têm que entregar no dia 4 de janeiro. Eu acho que esses alunos aí, eles não vão procurar esse ano tentar concluir. Eles vão pensar assim, não, vou esperar o ano que vem, voltar à aula normal, porque o que adianta tu dar uma atividade de recuperação para ele se ele não viu a matéria, se ele não viu o conteúdo, se ele não viu o professor Sérgio explicando lá na frente. Isso aí é uma burocracia que vai ter que se cumprir, mas que eu acho que na prática não vai acontecer, porque assim, eu acredito que esse aluno que não apareceu o ano todo, que mesmo assim agora, tem uns alunos que estão aparecendo para nós agora, né? Mas estão aparecendo na internet, estão entrando lá dentro no Classroom, estão vendo as atividades, estão assistindo os vídeos, estão podendo ver, embora que ele está tendo que fazer tudo na corrida. Hoje eu tive um aluno que me entregou umas 10 atividades. Acho que ele passou vendo matemática, os últimos 5 dias ele viu só matemática, né? Mas ele tem que ter assistido os vídeos. Aparece por e-mail para nós, né? Eu tô com uma fila assim, com o mesmo nome da mesma pessoa, assim, ó, do e-mail. Eu digo, nem vou abrir agora para ver, vou deixar ele mandar mais alguns. Agora, esse aluno que estava sem internet, que continua sem internet, que, sei lá, o pai e a mãe tá desempregado, não tem computador, não tem celular, tu acha que esse aluno vai procurar agora, no final do ano, ou seja, ou lá no início do ano que vem? Eu não acredito. Se eu sou pai de um aluno e eu não tenho condições de ter internet, né, de ter o computador, o que eu vou fazer? Eu vou ir na escola, né, com o meu filho lá, e vou conversar com a direção da escola. O que o filho fez para a escola? Agora, esse que não fez nada, que não procurou, que o pai também não foi, tu acha que vai ir agora? Não. A oportunidade a escola tem que dar, mas ele não vai ir, eu não acredito. Vai deixar. Teve alunos com internet que me mandaram recado nas redes sociais dizendo assim: Professor, dessa forma de ensino remoto eu não entendo. Aquilo que a gente estava conversando antes. Dessa forma eu não consigo entender. Eu vou deixar para o ano que vem. Eu resolvi, já conversei com meus pais, e vou deixar para o ano que vem. O ano que vem eu volto e faço da forma tradicional, que é a maneira que eu entendo. Esse não vai procurar. Ele não vai querer chance de recuperação, e ele também não tem interesse nisso, porque ele já tomou a decisão com os pais dele, com o apoio dos pais, né, com o aval, que ele só volta o ano que vem. Até uma aluna minha, que ela está no 3º ano passado ela era do 2º, foi tri bem durante o ano todo. Aí quando chegou no 3º ano, ela viu ali março, abril, maio, essas entregar atividades através do blog, depois iniciou o Classroom. Ela mandou uma mensagem para mim: professor, isso que ela já tinha falado com a diretora, né? Professor, eu não consigo aprender desse jeito, eu só gostaria que o senhor me explicasse como fazer para mim não assistir mais às aulas. Aí eu digo: tu é maior de idade? Não, eu sou menor de idade. Ela disse que tinha 16 para 17 anos. E ela está no 3º ano. Eu digo: tu é obrigada a assistir, senão vai ficar em busca ativa, vai chamar conselho tutelar, tudo, né? Porque é menor de idade. Mas ela disse: olha, eu vou falar com meus pais, mas eu não quero mais assistir essas aulas. Para mim não funciona dessa forma. Aí até dei o meu e-mail para ela tentar conversar comigo, mas ela foi taxativa. Professor, eu não lhe perguntei, eu queria saber como fazer para não ter mais as aulas. Eu quero fazer as aulas presenciais no ano que vem. Ela foi sincera comigo, né? Ela Sim. disse exatamente assim. E eu fiquei na minha, não disse mais nada, deixei ela conversar com a secretaria e tudo, e com a direção da escola. Mas, realmente, tu tem razão, tem alunos que não se adaptaram a essa forma de aprendizado e que não querem terminar o ano. Eu concordo contigo e acho que está mais do que certo, tá, né? Que as escolas vão ter, os professores vão ter que dar quantas oportunidades forem necessárias. Mas eu acho que muita gente não vai querer nem usufruir dessas oportunidades, né? Vai preferir
repetir o ano, né? Porque também entende que não aprendeu nada, né? Tem alunos que realmente se preocupam com o aprendizado, né? Eu quero aprender para fazer o Enem depois. Se eu não tive nada de aula durante o ano, né? Eu não tinha internet nem para assistir os vídeos, aulas dos professores lá, como é que eu vou aprender alguma coisa, né? Então eu vou deixar para quando a coisa se normalizar, né? Que a gente não sabe se essa é a melhor opção, porque a gente não sabe também como é que vai estar o ano que vem, né? Em 2021, todo mundo espera que tenha normalizado, mas pode não ter normalizado totalmente ainda, né? Qualquer coisa aí, pessoal, escrevam nos comentários, né? Comentem aí. Eu não mereço isso. O que acham, né? Se concordam? Tem um youtuber que eu escuto que ele diz assim, vamos ver se você concorda comigo ou discorda de migo, né? Então, se discorda de migo, escreve aí, né? Ou se concorda comigo também, né? Aí o Sérgio fez até uma avaliação final aí. E agora? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né, Sérgio? E agora, como vai ser, né? Não sei! Vai dar muitas discussões em sala de aula e bem esquentadas, né? Porque tu vê, eu conversando contigo, tu tem uma forma de pensar bem característica e normal de qualquer professor. Pô, eu tô dando a minha aula, eu quero que aprendam, né? Mas eu fico pensando nesse momento, isso que está acontecendo agora, né? Nesse inteirinho aí de um ano de distanciamento social, né? Então, dá para ter dúvidas, né? Isso a gente já conversou na última reunião. Vai dar muita confusão, né? Se em outros anos normais, todo final de ano dá confusão, esse ano vai dar muito mais confusão, né? A gente tem que estar preparado para isso, tanto professores quanto supervisão, quanto direção, né? E analisar cada caso vai ser um caso, né? O aluno lá reprovou, aí o pai foi lá na escola e disse, não, mas só um pouquinho, como é que meu filho reprovou? Vai ter que ver, né? O que vai poder dar de oportunidade. Então eu acho que tudo vai ter que ser discutido. Ou vai vir uma decisão de cima, né? Olha, depois é o seguinte, ninguém reprova esse ano, tá todo mundo passado. Bom, aí é outra questão. Não fui eu, professor Sano, professor Sérgio, que decidimos quem tá aprovado ou reprovado. Veio de cima, né? Eu acho que é diferente, né? Quer que eu te diga uma coisa? Não. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Então tá, até a próxima. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Eu sou o mestre dos magos. Se inscrevam no canal do professor Viegas no YouTube, no canal do professor Sérgio Job Lima no YouTube. Não deixa de seguir a página Café com o Professor Viegas para acompanhar as nossas lives. Bye, bye. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.